Ponta canhota, Nunes invade o caldeirão do Diabo, está lutando na zaga do Náutico, é falta. Falta cometida por Carlos Alberto Rocha, lateral direito do Náutico, sobre o jogador Nunes, está tomando posição o Zicão. Carinha Zico, apontou, tirou, gol! Gol do Lico! Legal de Lico desviando a falta bem cobrada pelo jogador Zico na esquerda no ataque do Flamengo. Era um menino leve, tão franzino, com as pernas de um sabiá. Bíceps magros, pernas finas, mas extraordinariamente habilidoso. Que aprendi a admirar. Quanto habilidade. É jogador fino, jogador de facilidade, de drible. Desfilar de jogadas lindas. É um jogador que tinha uma leveza, tinha uma sutileza muito grande, sabe? Reconheceu, fez a sua história. Tinha uma parte técnica bastante apurada e era um jogador taticamente quase que perfeito, né? Foi tão reluzente. Com a bola nos pés, até tinha gente que ficava com medo de tirar a bola dele porque ia ser driblada com toda certeza. Era um menino leve, tão franzino, com as pernas de um sabiá. Todos os jogos dele foram destacados, até porque a regularidade dele era muito grande. Aprendi a admirar quanta habilidade. Um jogador que realmente você gostaria de ter, qualquer equipe do Brasil, do mundo. Jogador desse perfil nasce de 10 em 10 anos. Que o mundo reconheceu. Com coincidência, nós tivemos a lesão na mesma época, em 83. E joguei durante 3 meses com infiltração, sabe? Tomando infiltração para jogar jogos. Uma cárie óssea, essa é a lesão diagnosticada pelo ortopedista da época. O Dr. Lídio Toledo reuniu a gente e disse que se mexesse mais uma vez no joelho dele, ele não voltaria nem a andar. Rodolfo Rodrigues está preocupado com o meio. Exatamente aí que vai a bola, com o Lico. Prende demais, se atrapalha. Abre o espaço, ainda ele, pé direito. Gol! Lico! Número 22. Aos 34:45 no segundo tempo. Com muita consciência, batida do Lico, número 22. Nascia no Hospital São Camilo Antônio Nunes. O Lico, filho de Abel Nunes e Veriana Maria Nunes, era o 5º filho de 9 irmãos. A família era humilde. O pai, estivador, trabalhava no porto da cidade, que é considerada a capital da baleia franca. A minha infância, eu digo que a infância é a coisa mais linda que o ser humano passa na vida, né? A pureza, a inocência, né? E foi igual a sua, a dele, a qualquer uma outra, né? Cheio de sonhos, né? De vontade de ser algo, né? Mais tarde, e comigo não foi diferente, né? Eu acompanhei muito assim, porque eu gostava de futebol, né? Na época o futebol era muito, só tinha como lazer o futebol de campinho de areia, de campinho na frente da igreja, né?
E todo mundo jogava bola, né? E meu pai já vinha de uma formação de gostar de futebol, né? Quem sabe com 7, 8 anos de idade, já formavam-se os timezinhos aqui em Imbituba e o Lico fazia a diferença, não tinha dúvida nenhuma. Ele tinha toda a habilidade, a bola vinha, ele já sabia como fazer, bater nela com as duas pernas, ele cabeceava. Os homens, né, que passavam para a missa de manhã, iam com o sapato alinhado, porque nós, eu, Lico, Maúma, esse pessoal é que engraxava os sapatos dessas pessoas, dos homens, para ir à igreja, todo domingo de manhã. Depois que eu virei engraxate com 12 anos, aí então eu ia no campo do Imbituba, assistir os jogos, né, do Imbituba na época. E aquilo foi me encantando, né, jogando pelada com os amigos, jogando futebol amador na Vila Nova, né, que foi o time amador que eu mais joguei. E de repente queria ser testado por um clube profissional de Santa Catarina. Foi quando eu fui com um amigo, Paulo Roberto Martins, para o Joinville na época, né, que era o América. Na época era o América, não era o Joinville. É que o Lico tinha um amigo dele, o Paulo Roberto, que era o grande jogador de Imbituba. E era muito amigo do Lico, né? E aí o Paulo foi convidado a fazer uma avaliação no América de Joinville. Nós fomos para Joinville, levado pelo Lauro Búrigo. E fui lá, falei com o pai do Paulo Roberto e acertei então a ida do Paulo Roberto para se apresentar no início da temporada de 71 no América. Só que na hora que eu estava querendo fechar o negócio, o Paulo Roberto sempre dizia assim, eu só vou se levar o Lico junto. Eu nunca tinha visto falar no Lico e nem sabia que era o Lico, não imaginava que o Lico fosse branco, preto, baixo, alto, magro, gordo, nunca tinha visto falar no Lico. Mas como eu estava muito desejoso de levar o Paulo Roberto, eu pensei assim, eu levo o Lico para lá, ele treina 2 dias, mando ele embora. Nem sei quem é esse Lico. E ocorreu o seguinte, o homem talhado para vencer a época não deu certo. O bom é o magrinho. O bom é o mirrado, ele disse assim. Eu digo, será? Ele disse, precisa ver o que ele faz com a bola. E logo de cara mostrou que dos dois, era o jogador mais interessante, de mais qualidade técnica. E acabou fazendo o contrato o Paulo Roberto e o Lico. Na verdade o Lico foi como um contrapeso pela amizade que eles tinham e acabou sendo o grande protagonista no futebol profissional. E aí eu fui para lá, para o América de Joinville, e me meti no meio daqueles marmanjão todo lá, entendeu? Com 16 anos? Isso com 16 anos. Lico era então o mais novo contratado do América de Joinville, um grande clube de Santa Catarina da época. Ali ele ficou por 4 anos e conquistou o primeiro título catarinense. E acabei ficando, né, no América, jogando pelo aspirante. Um ano, com 17 para 18 anos, já estava no time profissional, né, onde fiz o meu primeiro contrato profissional em 72. E o América foi meu trampolim para que eu enfrentasse e conhecesse de perto o que era um time profissional, né. Do América eu tive uma passagem em 73 por um empréstimo ao Grêmio Porto-Alegrense, né. Serviu de experiência, porque eu estava com 20 anos, eu ficava no banco de reserva contra o próprio Santos de Pelé, na Vila Belmiro, e eu com 20 anos ali meio assustado, vendo aqueles caras jogar espetaculares, né. Então no Grêmio eu tive essa passagem, né, pouco tempo, 6 meses, retornei ao América de Joinville, o América entrou em crise financeira, aí eu peguei meu passe, porque eu não tinha como pagar os ordenados. Eu voltei do Grêmio ganhando um salário acima, no América foi lá embaixo, então me deram o passe, eu consegui, vim para o Figueirense. E aí começamos a montar o Figueirense para 74. E nessa montagem eu trouxe o Marcos e o Lico, que eram do América. E a gente, na época, tinha bons planos para ele na equipe do Figueirense. Só que com o passar do tempo, o Figueirense foi montando a equipe. E naquela época o Lico não se definia sob uma posição que, apesar isso aí com o tempo, inclusive, ele jogou em diversas posições, jogou como meia, jogou como centroavante, jogou como ponteiro.
inclusive em todas as posições muito bem, por sinal. E ele poderia ter sido aproveitado bem antes do que foi aproveitado. Aí disputei um estadual pelo Figueirense, perdemos o título em 75, dentro do Scarpelli pro Avaí, com um gol de Jute. Fui até o Marcílio Dias, joguei um período de 3 meses. E foi jogar naquele timaço do Avaí de 77. Foi um dos melhores times, se não o melhor que eu joguei em toda a minha vida. Posso até dar formação: Danila Souza, Ari Prudente, Veneza e Orivaldo, Almir Gil, Balduino, Renato Sá, Ademir, Neia e Lico. Esse era o time base. E fizemos uma campanha extraordinária. O Lico, inclusive, foi escolhido o melhor jogador do Avaí, ganhou um automóvel, um Fuca, pelo melhor catarinense, disputando o campeonato nacional. E ele perguntava qual era o bicho daquela partida. Uma partida qualquer que nós tínhamos, ele sempre, em tom de brincadeira, ele perguntava qual era o bicho. O bicho, a pessoa dizia lá, não sei, 100 cruzeiros, 200 cruzeiros, não lembro bem, até a moeda eu não lembro. Mas ele perguntava quantos gols tinha que fazer para ganhar aquele bicho. E não, qualquer valor, esse valor é para 1-0. Ele dizia, não, então se eu fizer 3, eu dobro. O Lico ia lá e fazia os 3 gols, então nós cansamos de ganhar dinheiro nas costas do coitado do Lico. O Lico fazia com que nós comêssemos um churrasquinho na segunda-feira. Pela equipe azurra, Lico disputou 2 campeonatos brasileiros e 2 catarinenses, sendo vice-campeão em 77. Apesar de não levantar o caneco, foi nesta época que ele conheceu Simone, a mãe de suas 3 filhas. E ali então começou a despertar interesse dos clubes. Eu tive no Internacional para fazer um período de avaliação de teste, retornei. Aí como eu estava para casar, eu negociei meu passe com o Joinville. A consagração do catarinense vem em 1979. Atuando com a camisa 10, foi eleito craque do estadual. Com 12 gols, sagrou-se artilheiro do time na temporada. No ano seguinte, ele faria parte de um dos times catarinenses mais vitoriosos da história tricolor. Que era Raul Bossi, João Carlos, Wagner, Ditão e Carlos Alberto, Jorge Luiz, Balduino e Fontan, Britinho, Neia e Lico. Quando ele veio para o Joinville, ele teve uma importância fundamental. Primeiro, na conquista do Campeonato Catarinense. Segundo, ele trouxe alegria para o estádio pela sua habilidade com a bola nos pés. E também ajudou muito o Joinville a fazer os gols necessários para a conquista do título. A gente ia transmitir jogo lá, era um trabalho, né? Quando saía para frente, tocava no meio, o meio tocava na esquerda, o Lico pintava na cara do gol, botava na frente, era gol, ninguém segurava. Ninguém segurava o Lico. Disputamos o Campeonato Brasileiro, eu fui artilheiro em 79 do estado, e aí veio essa proposta. Tinha o Fluminense querendo me levar, o Curitiba, e apareceu aos 28 anos essa proposta de eu ir para um grande clube, que era o meu sonho, né? De jogar, de vestir a camisa de um grande clube brasileiro, quando eu sonhava ainda pequeno, né? Traição, Maracanã, futebol, domingo, traição. Mas o Joinville jogando contra o Corinthians no Pacaembu, no sábado à tarde, o Flamengo jogava no domingo contra o São Paulo ou Santos. Então o pessoal do Flamengo estava assistindo esse jogo. E o Joinville perdeu para o Corinthians de 3-2. Eu fiz um gol, dei passe para outro e eu fui escolhido o melhor jogador da partida. E aí despertou o interesse do Flamengo. Nós retornamos desse jogo de São Paulo e no domingo, na semana seguinte, nós disputávamos o título em Chapecó. E ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. Então o cara do Flamengo já estava assistindo o jogo em Chapecó. Na volta, quando nós vinha vindo de viagem, nós ficamos sabendo dentro do ônibus, quando que ele estava junto, que ele tinha sido vendido para o Flamengo. Chegando no Rio, à tarde tinha um coletivo. O Flamengo disputava um torneio Ramon de Carranza, lá na Europa, e o Zico estava, me parece, com uma contusão, recuperando uma contusão no tornozelo, e ia treinar nesse dia, que eu cheguei, e eu fiz esse coletivo do lado dele, ele na minha esquerda e eu na minha direita, né? Até para eles me olharem e observarem. Eu sei que nós fizemos umas 3, 4 tabelas, fizemos gol, ele fez gol, eu dando passe, eu fiz gol dele dando passe.
E aí ficaram todo mundo, porra, o cara veio, não se intimidou, não, sabe? Parecia que estava em casa. E eu fui mesmo, porque era a última cartada, eu estava com 28 anos. E aí resolveram me levar para a Europa no dia seguinte. Sabe? Em 2 dias eu estava na Europa. E na volta, o Mota, que era o diretor de futebol, sentado lá nos aeroportos, acertou o meu contrato. Me fez uma proposta, eu digo, não, tá bom, tá ótimo, assinamos já amanhã ou agora mesmo, se você quiser. Em dinheiro, na transação, entrou 6 milhões, mais o passe desses 3 jogadores, o Valdo, o Lima e o Hélio dos Anjos. E quem levou o Lico foi o Cláudio Coutinho, com o intuito, com a ideia de fazer, de vez em quando, poupar o Zico, fazer um revezamento. Não, revezamento não seria a palavra correta, mas de vez em quando poupar o Zico, botar o Lico. Mas o Zico gostava de jogar, não saía nunca, então o Lico, na verdade, teve muito poucas oportunidades, muita entrada durante os jogos. E o Lico demorou a ser titular com ele. Ele primeiro chamou o Lico, conversou, disse para o Lico ter um comportamento, o Lico sempre foi um centro muito quieto, né? É um comportamento exemplar fora do campo, porque bola ele tinha para ser titular do Flamengo. E acabou o Coutinho saindo depois, entrou o Dino Sani, continuou nesse mesmo campo de observação, etc., não estava tendo muita oportunidade. O Lico abastecia bem o ataque, o Lico combatia sem choque no meio do campo e não botavam. Não sei porquê, isso aí era aquela história do treinador que achava que ele teria que jogar no segundo tempo, apenas no segundo tempo, ou considerava o Lico um jogador fraco fisicamente, talvez fosse isso, porque em termos de futebol ele sempre poderia ser titular. Mas ele não, assim, na primeira passagem dele no Flamengo, ele não foi muito bem, tanto é que o Flamengo liberou ele em 80 para vir disputar o Campeonato Brasileiro para o Joinville, né? Aliás, 80, 81, não me lembro agora direito. Mas a passagem dele no Joinville no retorno foi apenas 3 meses, né? Nessa momentânea volta que ele teve do Flamengo para jogar pelo Joinville, o Joinville disputou um campeonato brasileiro, conquistando resultados fantásticos para a biografia do futebol catarinense. Lico participou de 8 dos 9 jogos que o Jack disputou pela Taça Ouro, se destacando em quase todos. Enquanto o Flamengo iniciava a briga pela conquista da Libertadores, o Joinville disputava o Catarinense, torneio que o tricolor venceria naquele ano, mas o jogador não estaria no pôster de campeão. Depois ele voltou para o Flamengo, mas o Flamengo, não sei, acho que não estava aproveitando ele direito lá. Eu sei que eu recebi um telefonema do diretor do Flamengo perguntando se eu não conhecia algum outro ponta esquerda aqui em Santa Catarina que pudesse ir para lá, né? Eu disse, pô, vocês têm a melhor ponta esquerda do Brasil aí, não aproveitam. E eu assumi como treinador. E eu nunca me esqueço que o Paulo, num treinamento, ele disse para mim assim, olha, às vezes não viajava, não desanima que uma hora vai chegar a tua vez e aí você tem que estar preparado. O primeiro jogo que ele atuou comigo como atleta mesmo, foi um jogo lá em Campo Grande, nós perdíamos o jogo 1-0, o Tita foi expulso e eu coloquei o Lico para fazer aquela função com 10 homens, função quase com um homem de meio, mais pelo lado direito e fazendo ponta para bloquear o lateral. Saiu muito bem, inclusive ele fez um gol e acabou dando passe para o Zico, me parece, fazer o segundo. Nós vencemos o jogo 2-1. E a virada em cima do Campo Grande. Edson cruza, Biluca deixa a bola na zona do perigo. Lico acerta o gol meio sem jeito, de costas, numa meia bicicleta. Final, Flamengo 2, Campo Grande 1. E aí começou a despertar o interesse de que eu me encaixaria no time. O Carpegiani estava com desejo de colocá-lo, veio falar comigo. Eu falei, bota que ele está muito bem, vai ser muito bom. Então o grande jogo que realmente cristalizou e teve uma afirmação total foi um jogo que nós tivemos, foi com o Botafogo. Eu não dei a minha escalação, tá? Dei só na hora, e aí eu formei aquele time que formou a época, né? O Tita de um lado e o Lico do outro. Nós fizemos um primeiro tempo brilhante, 4-0,
e depois complementamos isso com 6-0. A partir daí você fica quase como sem força, né? O treinador não tem mais força de tirar, porque aquilo ali foi muito marcante. E aí começou Lico de um lado e Tita do outro. A chance ainda, Lico bateu, gol! Lico outra vez, Flamengo 3-0 em cima do Botafogo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado nunca fui. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Com a camisa rubro-negra, Lico iria fazer história, levantar taças, conhecer o mundo e se sagrar um herói para os torcedores fanáticos. O Lico acabou se tornando uma peça fundamental pela versatilidade dele, pela facilidade dele em se encaixar bem ao sistema de jogo do Flamengo. Um time que segurava bem a bola, um time que se movimentava, ele jogava em qualquer faixa de campo, combinava bem com os jogadores e fazia gols também, dava passes. Então, eu acho que ele era uma das peças importantíssimas naquela formação do time. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no campo. Ai Jesus. Ganhou a Libertadores com a dupla Lico e Zico, tomando socos do Cobreloa, do Mário Soto lá no Cobreloa. E aí nesse jogo contra o Cobreloa, o primeiro foi no Maracanã, e eu até fui o personagem do jogo, porque eu sofri o primeiro pênalti do gol que o Zico bateu. Depois nós fizemos o segundo gol, e depois eu fiz um pênalti, né, num atacante deles, e o jogo terminou 2-1. Nós fomos para o segundo jogo lá no Chile e perdemos de 1-0 e os caras arrebentaram nós todinho, né? Ele foi inclusive agredido, né, pelo jogador do Cobreloa. E, inclusive teve um jogo posterior que o treinador do Flamengo botou um jogador para poder alijar com aquele jogador, né, que estava pegando o Lico e os outros, né? E no terceiro jogo, que foi o que o Flamengo ganhou 2-0, que o Zico dedicou até a vitória para mim, para o falecido Figueiredo, porque nós não jogamos o terceiro jogo em virtude da pancadaria. E você tinha que encarar. Se você quisesse ganhar, você tinha que encarar os caras, você tinha que apanhar, você tinha que dar, você não podia fugir. E depois arrebentaram na final do Mundial Interclubes, ganhando do Lico 3-0. Lico. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu, Zico bateu, soltou o goleiro. Fechou também Lico, Adílio. Gol! Em busca do quarto gol, Lico. Ótima deixada para Adílio. Melhor. Eu acho que essa festa todo mundo estava esperando, porque a gente não podia perder esse título e todo mundo acreditava no time do Flamengo. Isso não é para qualquer um. Isso vai levar muito tempo, novamente, para um jogador passar pelo Avaí e chegar a um time grande e ser campeão do mundo. Em todo, são 10 títulos que eu consegui no Flamengo durante 4 anos. Jamais passou pela cabeça que um dia o Lico chegaria aonde chegou, campeão do mundo pelos maiores times do Brasil, ou que tem a maior torcida do Brasil, o Flamengo. O jogador
de time pequeno sempre queria jogar no time grande. Então o Lico, quando foi jogar no Flamengo, foi uma alegria total de todos nós, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que nós outros queríamos fazer. Finalmente ele começou a ter no Flamengo a projeção que ele não conseguiu em Santa Catarina, o que é até estranho, né? Deveria ser ao contrário, ele deveria ser muito mais aproveitado aqui e depois ser um reserva no Flamengo. Isso aí seria aparentemente o caminho mais certo, mais lógico. Ele mostrou que ele foi para o Flamengo porque ele merecia, porque ele tinha qualidade e prova é que chegou aonde chegou. Que eu não tinha enxergado que o cara era tão bom, né? Porque ele não era nunca titular comigo. Aí eu disse, aquilo ali foi a mesma coisa que um atestado de burro, né? O cara na minha mão nunca foi titular absoluto e ele vai para o Flamengo e no Flamengo jogou esse magrelo. O Flamengo significou isso, a realização de um sonho de criança. No Flamengo, o Lico disputou 126 partidas, venceu 75, empatou 28 e perdeu 23, marcando 20 gols com a camisa rubro-negra. O que o catarinense não contava era com uma cariócia no joelho. Eu tinha contrato até 85, em 84 eu encerrei a carreira na metade do ano, em função da lesão que eu tive no joelho, né, que eu sofri em 83, e joguei durante 3 meses com infiltração, sabe, tomando infiltração para jogar jogos, e o médico dizendo que era uma determinada lesão de tendinite, né, que com o tempo ia sumir, e foi se agravando, foi degenerando a cartilagem, até que foi feito um exame mais completo e se constatou a lesão de cartilagem, de raspagem no osso. Então eu tive uma cariócia. Na época eu não fazia a cirurgia, a artroscopia aqui ainda no Brasil, foi um problema de menisco que eu tive. Ele já foi um problema um pouco mais sério, foi ligamento, né, o ligamento cruzado. E fomos em 83 para os Estados Unidos juntos, operar, né? Teve esse fato, né, muito curioso. Quando teve a primeira cirurgia, que ele foi fazer nos Estados Unidos, voltou a jogar normal, depois apareceu a segunda e a terceira. Até que eu senti que não dava mais para mim continuar. E vim embora quando eu poderia até ter ficado lá trabalhando no clube, né, que me ofereceram as categorias juvenis para mim ficar lá treinando. Mas como a família já estava aqui, minha esposa e a segunda filha, então achei melhor ficar do lado da família e vir embora. A gente ligava a televisão e via o Maracanã, via a camisa do Flamengo, caía os 3 a chorar. E aí foi caindo a ficha e foi caindo a realidade, e ele quase caiu na depressão, mas a gente procurou tirar ele dessa, mas a gente viu que ele não conseguia mais ver o Flamengo entrar dentro de campo. Aquilo doía muito. Foi lamentável porque pela qualidade que ele tinha, pela leveza dele, era um jogador que a gente gostaria de ver jogando mais tempo. Parece que foi arrancado dele, aquele prazer que ele tinha, né? E no auge da carreira.
até a infância, assim, até os 16 anos antes de eu sair de Imbituba, eu torcia pelo Vasco da Gama. E até que eu fui parar no Flamengo, que era o anti-vascaíno, né? Que é a rivalidade, né? Então a gente passou a torcer pelo Flamengo depois que conquistamos aqui aqueles títulos todos, né? Então eu dizia às vezes pro meu pai, olha, você está torcendo pelo time errado. Eu já mudei e agora você tem que mudar também se você quiser tomar uma cerveja gelada. Traição, Maracanã, futebol, domingo. Traição, Maracanã, futebol, que lindo. Domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar. Se souber vai ser muito bonito. Ver de alegria o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira. Tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha, iluminando esse imenso Brasil. O rio sempre está lindo. Com meu amor eu vou indo. A brisa fresca batendo no lindo corpo moreno. Brincar ao sol no mar. Depois sambar, sambar. Sambar, sambar, sambar. Brincar ao sol no mar. Alô Brasil, abre o olho com essa bola. A bola tá virando sagu, tá miudinha. Vamos afirmar. Traição, Maracanã, futebol, domingo. Traição, Maracanã, futebol, que lindo. Domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar. Se souber vai ser muito bonito. Ver de alegria o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira. Tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha, iluminando esse imenso Brasil. O rio sempre está lindo. Com meu amor